eu sou Lizzy Moura, eu sou uma das idealizadoras não, muito forte para fazer isso. O Cine Carranca foi idealizado por Beatriz Paranhos, na época que ela era do Carranca. Esse ano, 2025, voltamos com tudo, junto com principalmente com a organização de Sam, que é a Onda de Cinema. Eu faço jornalismo, mas entrei nessa também, para estar organizando o Cine Carranca. A gente está aqui para exibir filmes brasileiros, para que a gente possa estar valorizando cada vez mais nossa cultura. Então, hoje vamos exibir Saudades Fez Morada Aqui Dentro. Mais tarde, daqui a pouquinho, vai estar chegando a produtora Plano 3 Filmes, que foi criadora desse. Eu vou chamar isso aqui de um projeto, porque é muito extenso. Não vai só sobre fazer o cinema e colocar o resultado final aqui, mas tem um percurso muito bonito que faz chegar até esse momento. Saudades Sem Morada Aqui Dentro é um filme que tem um afeto muito grande em mim, porque fez com que eu, estudante de jornalismo, que quase se matriculou em cinema, mudasse a minha visão sobre o que é cinema, o que é a sétima arte, e me questionar, eu posso fazer isso mesmo sendo jornalista? Então, é isso. Eu coloquei o nome dessa sessão de Afetos que Iluminam, porque além de ter muito carinho em volta dessa produção, existe muito carinho dentro do próprio filme, com os atores, com o elenco, e existe muito carinho também de quem assiste, porque eu, quando assisti a primeira vez, quando terminou, eu fiquei tipo, era isso? Não era isso, tipo, pô, não tem mais? Que pena que não é uma série para que eu possa acompanhar mais um pouco. Queria muito um spin-off, porque é um filme que mexe com nossos corações, com o nosso pensamento, é um filme que dá vontade de você chegar e abraçar o próximo, muda a sua visão de vida e deixa tudo mais bonito. Eu espero que goste e que vocês fiquem aqui até o final para o bate-papo com a produtora. Beijos! Estudante de jornalismo, amante de cinema, e hoje eu estou aqui mediando um debate com a Plano 3 Filmes para falar um pouquinho de Saudades Sem Morada Aqui Dentro. Oi, gente, eu sou Pedro Araújo e hoje eu estou aqui junto com o Lizzy e com a galera da Plano 3 Filmes, toda a galera que está aqui nesse brincadeira, para a gente falar um pouquinho sobre esse filme maravilhoso e dar início ao debate, às perguntas, essa interação, que com certeza vai ser um momento muito gostoso. Acompanha, viu? Eu sou Haroldo, sou diretor do filme, eu faço parte desse coletivo Plano 3 Filmes, e a gente já se conhece há bastante tempo, e a gente se conheceu assim como vocês aí, né? Éramos colegas de turma da faculdade, já tem alguns dias, na faculdade de comunicação, aqui em Salvador, e éramos colegas, tem ainda o Marcos e o Ernesto, que chegou depois, e a gente, desde aquela época, a gente gostava muito de cinema, não tinha curso ainda de cinema em Salvador, a gente fizemos um curso de comunicação, publicidade, né? Não tinha cinema, tem hoje. Naquela época não tinha cinema, o cinema era uma coisa muito difícil de fazer, porque ele era em cima do negativo da película, ele era caríssimo, era um negócio que era impossível de se fazer assim. E aí a gente fez comunicação, publicidade. E naquela época a gente começou a fazer uns curtas, a gente montou uma produtora, né, para fazer uns curtas. Naquela época tinha um festival 5 minutos, vocês já ouviram falar do festival 5 minutos? Que era um festival ótimo que tinha aqui em Salvador, e você podia fazer qualquer coisa até 5 minutos.
e passava os filmes na sala lá, à volta da Silveira, né? Que era uma emoção muito grande você ter o seu filme projetado, né? Que você podia assistir, mostrar, e era uma competição, tinha prêmios. Então, foi nesse contexto que a gente começou a fazer nossos primeiros curtas. E aí depois a gente seguiu, né? A gente viajou, viajamos. E aí essa ideia de ficar junto ficou, e até hoje a gente está aí, juntos fazendo filmes. E o Saudade é um filme, é o nosso terceiro longa oficial, porque tem uns outros filmes malditos que a gente não considera. Os que deram errado. Então, oficiosamente, o Saudade é o nosso terceiro longa, e nos muitas alegrias, né? É um filme que rodou bastante, né? Ele ficou ano passado, isso, né? Passado. A gente ficou entre os 6 finalistas para representar o Brasil no Oscar, que foi uma coisa muito legal, porque muita gente falou que é um filme nosso, é um filme 100% baiano, o elenco é baiano, e a produtora é baiana, e muita gente ficou, e aí o filme, por isso, chegou a muito mais gente, e muita gente falava do nosso sotaque, né? E não reconhecia a gente, porque o resto do Brasil está acostumado com as novelas, né? Com aquele sotaque mentiroso, de laboratório. Então as pessoas ficaram muito surpresas com o nosso sotaque na tela. Então foi um filme que trouxe muitas alegrias para a gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite, pela sessão. A Unijorge tem sido já uma parceira nossa, né, de outros carnavais, Greg sabe ali também. A gente está sempre junto, sempre que tem oportunidade, adoramos estar aqui com vocês. E eu sempre volto para trás, assim, lembro de quando a gente estava na universidade. E a universidade era outra universidade, o Brasil era outro Brasil. E tudo era muito difícil, né? Ter acesso, ter alguém que faz filmes. A Haroldo sempre conta de um jeito muito engraçado. A gente tinha um professor, né, José Araripe, e ele viu esse professor num festival de cinema muito antigo, a Jornada de Cinema. E ele falou: nossa, eu estou olhando para um cineasta, tem um cineasta aqui na minha frente. Não era uma coisa muito comum, né? E ter tanta oportunidade de cursos, de trocas, também não era tão comum. Né? Naquela época ainda se fazia filmes em película, ainda não tinha acontecido a revolução do digital, como a gente tem hoje, né? Que nos trouxe muitas alegrias e nos trouxe a maior alegria de todas, que é a alegria da democratização. De hoje, todo mundo com uma câmera, com um celular, poder contar uma história. Então, é um privilégio muito grande habitar esse tempo, né? Onde isso é possível, por vários motivos. Profissionais, mas também políticos, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. A universidade, as escolas, a educação é um terreno que para a gente é muito especial. Os nossos filmes, de alguma forma, sempre falam sobre esse espaço. A gente, antes do Saudade, fez o Jonas e o Subciona e o Filho de Boi e os Filhos Malditos. E espero que vocês consigam também assistir, né, esses outros trabalhos. A gente pode também marcar, se trazer para cá, né, de ampliar aqui também no Cineclube, que a gente pode ir combinando isso e nada, e abrir para as perguntas de vocês. Estamos aqui à disposição. Eu queria começar essa conversa, esse debate com vocês perguntando: quem pode viver sim? Bom, eu acho que essa coisa de você possibilidade de viver o cinema, eu acho que ela passa por uma conquista. Não é algo que você recebe de graça. Porque justamente o cinema é uma arma extremamente poderosa. E ninguém quer que você tenha acesso a essa arma. Então, para fazer isso, é sutil. É através de um trabalho de colonização, você só assistir filmes estrangeiros que não representam a sua realidade, que faz você, pouco a pouco, sem perceber, perder a sua autoestima, não ter a sua identidade. Você não sabe quem é você.
A maior arma que o cinema pode acontecer é despertar você para quem você é. Porque no momento que você sabe quem você é ou quem você pode ser, você é extremamente perigoso. Porque você vai romper com todo o sistema do planeta. Tudo. Você vai destruir tudo que foi montado durante toda a história da humanidade. No momento que você sabe quem é você, você não vai mais. Você entende aonde você pode chegar. Você entende as suas potencialidades. E aí você... É como uma coisa de filosofia. Você tem aquele momento do espanto. Você se espanta de que você está vivo. Você está vivo já há 20, 30, 40 anos. Mas um belo dia você percebe que você realmente está vivo. Quando você percebe que você está realmente vivo, fica muito difícil de te manipular. Fica muito difícil de te conduzir para outros caminhos. Porque agora você já sabe quem é você. Então, é muito difícil você conquistar esse espaço de cinema. Ele exige muita dedicação e muito autoconhecimento, muita busca de si mesmo. Então, tem uma metáfora do cinema que é o espelho, né? Muita gente fala isso, o que é o cinema? O cinema é um espelho da sociedade, que a gente se vê. E eu acho que isso é isso mesmo, é você se reconhecer, é você saber se reconhecer. No cinema, o Saudade, muita gente fala do sotaque. Porque é isso, a gente não consegue se ver. Né? É muito difícil. Então, quando você se vê e vê a possibilidade de ver que a sua vida também é cinema, você deu um salto gigantesco aí. Para você fazer a revolução, está daqui para mim. Eu acho que a Saudade despertou sempre ser traduzir. Porque chegou um momento de saudade que, quando estava chegando no final, eu falei assim, não pode terminar agora. Não pode, não deve. Ela deixa feridas, né? Ela deixa sequelas na gente, que a gente enfrenta e se confronta com elas o tempo todo. O Brasil, por muitos anos, foi um país onde o cinema estava na mão de homens brancos do Sudeste. Por muitos anos foi isso. E é muito difícil sonhar num contexto onde você não se vê representado. A gente não vive hoje um conto de fadas, mas as coisas melhoraram muito nesse sentido. A diversidade, pelo menos como discurso, pelo menos como pauta, pelo menos como discussão ali, antes de montar uma equipe, eu quero acreditar que não tem ninguém nesse país que não converse sobre a diversidade. Então, a gente deu uns passos à frente, mas esses passos à frente são dados com muito esforço, porque o país está sempre aí, as forças opositoras estão sempre aí tentando empurrar para trás de novo. Então é muito desafiador esse lugar de quem faz cinema, lidar com essas feridas da colonização, lidar com esse contexto que é historicamente desfavorável, é sempre muito desafiador. Mas aí tem as coisas boas também. Isso que eu estava falando no comecinho, a revolução do digital, que tornou mais acessível, que tornou mais democrático. O fato de hoje as instituições como a Cine, como a Secretaria de Cultura, terem também uma visão, um olhar para a diversidade. Tudo isso é muito importante. Mas eu acho que talvez o grande segredo aí, desse poder fazer cinema, seja encontrar a forma própria de cada um de fazer o seu cinema, de fazer os seus filmes, os manuais, tentar não repetir tantos formatos. Não é fácil no primeiro momento, mas na dinâmica de ir fazendo filmes, de ir sonhando com as histórias que quer contar, tentar encontrar uma forma própria de fazer. E foi o que a gente encontrou no nosso coletivo, um jeito de fazer filmes que é possível e que é a melhor parte, que a gente é feliz fazendo assim. Então acho que isso seria importante. Vocês falaram muito sobre a produção do filme. Então eu queria que vocês puderem contar um pouco de como foi esse processo, porque eu sei que a maioria das coisas não era uma coisa assim. Então, no Saudade, a gente foi eliminando isso. Então, é um filme muito simples, que a gente se inspira muito nos documentários. Um documentário criativo.
Então, quando a gente foi fazer, era muito importante não trabalhar com atores profissionais. No filme, os únicos atores profissionais é o Heraldo e o Vinícius. São atores, né? Exato. Era o tipo profissional que teve uma formação, né, de teatro, de atuação. E os garotos a gente conheceu lá mesmo, na região. A gente ficou no coração do Sertão da Bahia. Então a gente conheceu o Bruno de Juazeiro, a Helena também de Juazeiro, a Ângela e o Rony, que são de Uauá. Eles nunca tinham feito absolutamente nada de teatro, mas eles estavam com muita vontade de fazer. Então a gente teve essa proposta de trabalhar com esses atores. Meu nome é Agnes Vitória, eu faço publicidade e propaganda. E o Cine Carranca de hoje foi simplesmente sensacional. Tivemos um bate-papo muito enriquecedor e a gente vai voltar para casa muito feliz e muito agradecido por ter assistido esse filme tão incrível. Eu gostaria também que vocês falassem um pouquinho sobre o Dia do Cinema Brasileiro e a importância que ele tem. Eu ia dizer o que vocês acham da importância desse dia traz daí? Eu acho que todo dia que traz visibilidade ali para o cinema feito no Brasil, né? No nosso caso, mais ainda se a gente pensar no que é feito no Nordeste, eu acho que é uma data importante, sim, e é um momento que a gente tem muitas conquistas para comemorar, né? O cinema brasileiro está fazendo bonito sempre em todos os espaços, né? Tem nas salas de cinema, nos festivais, nas plataformas. A gente conseguiu, né, nos últimos anos sair daquele período de escuridão, né, onde não tinha apoio nenhum, não existiam políticas, e agora a gente está pensando aí nas coisas boas que vão vir, né, a regulação do streaming e mais investimentos. Eu acho que o bolo do aniversário desse ano vai ser mais gostoso, né? Porque a gente teve um ano espetacular no cinema nacional, um negócio assim inacreditável, né? Então, eu acho que é para se comemorar mesmo e lembrar sempre no aniversário de se reinventar, é uma data de se lembrar, de se reinventar o cinema. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre pensando que o cinema está aí, existem diversos cinemas e a gente tem que inventar o nosso, procurar os nossos próprios caminhos para a gente fazer nossos filmes e ganhar as telas do mundo. E pra gente, novamente, a gente tem um debate, tem cineastas novos que estamos usando no mercado, qual o conselho que vocês dão para eles? E o conselho principal façam filmes, sem medo de errar, né? Sem medo do que vão pensar lá na frente, do que a gente está contando. A gente falou muito no debate também sobre contar nossas próprias histórias. Eu acho que isso é muito válido e muito poderoso também, né? Olhar para o mundo com a nossa bagagem, assim, do jeito que a gente pode olhar para ele. Né, se comportando ali nossas dores, nossas delícias também, nossas alegrias. Então é isso, fazer filmes e contar as próprias histórias. Eu acho que sem dúvida fazer filmes é o melhor conselho que você dá. Façam os filmes, vejam os filmes, vejam o público assistindo o filme de vocês e é isso, e aprender, né? Muito provavelmente esses primeiros filmes vão ser uma bomba, mas não há nenhum problema com isso. Qual o problema? Os piores filmes são os nossos melhores professores. Né? Então aprender com os erros e partir para o próximo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E chegamos ao fim de mais um Cine Carranca e esse foi o mais especial, não foi, Lisa? Sim, e eu espero de coração que vocês tenham gostado. A Plano 35 estava aqui com a gente, foi muito fantástico, batemos um bate-papo incrível e acompanhe o Carranca, tá? Porque se depender da gente tem muito mais. Acompanhe nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do vídeo e continue seguindo a gente no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau!